Sejam muito bem-vindos. Sou a Aline Felipe, vou aqui compartilhar então a minha tela. Então trago aí um pouquinho de alguns estudos e experiências que vamos fazendo aí no decorrer da nossa história, no decorrer da nossa docência. E eu não poderia deixar de falar sobre alfabetização. Temos que ter esse olhar mais geral, pensando nas particularidades dos nossos alunos, que muitos até de repente, os 9 anos de idade realmente não estão se alfabetizando. E o que a gente pode estar fazendo como base, como preparação, desde quando a criança é pequena, desde a primeira infância. Então é isso que nós vamos abordar aqui hoje. Eu quis trazer para vocês as definições que são bem claras e vão ilustrar, vão dar a introdução necessária para o entendimento desse tema. Adaptação e flexibilização curricular. Segundo o dicionário, então, o que significa adaptar? Significa tornar apto, adequar, tornar-se mais apto a fazer algo. E flexibilizar, então, o que significa? Fácil de manejar, maleável, dócil, suave, submisso. E uma palavra que eu achei que combina bastante com a nossa prática como docentes, elástico. Quanto mais a gente puxar esse elástico, mais flexível ele vai ficando, mais fácil de manusear ele vai ficando, mais comprido ele vai ficando, ele vai perdendo até o formato original, novinho dele, de repente, se a gente comprou. Quanto mais a gente vai esticando, mais a gente vai ver que ele muda. Ele não vai voltar do jeito que era. E o nosso aluno, será que a gente está esticando? Será que a gente está flexibilizando? Será que a gente está estimulando, puxando essas duas extremidades para que o cérebro dele se desenvolva, para que o aluno se desenvolva como um todo? Então, é essa reflexão que nós trazemos para todos, não é? Adaptar e flexibilizar vai muito além do que é o direito à aprendizagem. É um caminho para que as pessoas com dificuldades ou não se apropriem dos conhecimentos escolares e se sintam participantes do ensino e aprendizagem. Será que o meu aluno se sente participante da minha sala? Ou ele percebe que ele tem algumas dificuldades, seja acadêmica, seja intelectual, seja intrapessoal? Quais dificuldades o meu aluno pode ter e de repente ele não se sinta participativo, de repente ele está com a autoestima baixa, não tem aquela vontade, não tem aquela motivação. Então, quando a gente fala sobre caminhos, a gente dá caminhos para que todos os alunos se sintam importantes, todos os alunos sintam a vontade de estar aprendendo. Segundo o Mineto, as adaptações curriculares necessitam como base para sua organização um currículo flexível e a estruturação da escola para oferecer condições reais de aprendizagem. Aqui, a gente traz uma abordagem com relação à nossa sala de aula inserida no contexto escolar. É importante a nossa sala de aula estar adaptada, flexibilizar, o professor está voltado com essas intenções? Com certeza. Mas depende só da sala de aula? Depende só do professor? Não, a gente sabe que não. A escola toda tem que estar de acordo com essa adaptação, com essa flexibilização ao qual nós estamos sugerindo. Será que a tia lá da merenda sabe o que significa adaptar? Será que a inspetora? Será que a tia da faxina? Será que as pessoas que trabalham nessa unidade escolar sabem o que é adaptar? Se todos da escola não falarem a mesma língua, se todas da escola não trabalharem dentro de uma proposta da consultoria colaborativa, a nossa prática não será tão boa quanto poderia ser, não é? Sabemos sim do potencial que nós temos, mas precisamos que todos da escola estejam dispostos a trazer essa adaptação, essa flexibilização ao nosso aluno. Esse aluno ele tem que perceber que a escola toda
está preparada para qualquer aluno, não é? Então, para heredero, o que a gente vê? Que o termo de adaptação curricular é como um instrumento que pode e deve tratar de avançar no desenvolvimento geral de cada pessoa. São os objetivos modificados, são as estratégias modificadas, são as metodologias, os critérios e procedimentos de avaliação, tudo tem que estar intercalado, tudo tem que estar muito bem pontuado a fim de que sejam respeitadas as individualidades de cada aluno e as suas dificuldades de aprendizagem. Quando a gente tem uma sala que todos os alunos estão acompanhando o conteúdo, mesmo assim, a gente sabe daqueles alunos que têm, às vezes, algumas características, algumas dificuldades, e são muitas, não é? Que também nos compete a prestar atenção nessas individualidades. Não só aqueles com dificuldades na aprendizagem, mas tantas outras dificuldades que podem aparecer. Por exemplo, a dificuldade de partilhar, a dificuldade de se expor, a dificuldade de esperar sua vez, a dificuldade de se organizar, a dificuldade de ter iniciativa. Então, quando a gente falar aqui sobre dificuldade, não pensem só no aspecto de deficiências e transtornos, como nós abordamos muitas vezes, mas diversas dificuldades intrapessoal, tantas outras que podem estar atrapalhando o desenvolvimento geral dessa criança. A flexibilização, ela está relacionada a dois principais pontos relacionados à nossa política educacional. Quais são? Os currículos estão adaptados aos estudantes e às suas necessidades de aprendizagem? Será que o que eu estou ensinando para o meu aluno de primeiro ano está sendo suficiente? Eu estou respeitando a fase do desenvolvimento que ele deveria estar na fase com que se encontra? Será que está muito mais fácil do que ele poderia dar conta? Será que está muito mais difícil do que ele poderia dar conta? Nós sabemos que o currículo ele deve ser flexível. Tantas vezes a gente pode pegar uma sala de aula em determinado ano e as crianças estarem bem desenvolvidas, como o contrário. Então, o currículo gera aí realmente uma necessidade de flexibilização. E o segundo ponto, então, importante é o quê? A organização e, mais uma vez, a gente fala aqui, o funcionamento da escola para atender a demanda diversificada dos estudantes. E cada vez mais os nossos estudantes estão diversificados. Cada vez mais lidamos com tantas crianças, com tantas características muito diferentes uma das outras. Se nós tivermos uma sala de aula com 35 alunos, serão 35 alunos diferentes. No contexto educacional, então, a gente fala que quando a gente possibilita a flexibilização, nós estamos possibilitando o direito à diferença no currículo. Vou repetir, que é muito importante essa parte. Nós estamos possibilitando o quê? O direito à diferença no currículo. Portanto, flexibilizar e adaptar o currículo escolar não tem o mesmo significado. As adaptações curriculares são entendidas como um modelo de intervenção individualizado, ou seja, toda organização de estratégias educativas que ajudem, e quando a gente fala toda, é toda, facilitem e promovam a aprendizagem do aluno por meio da flexibilização do currículo, independente da dimensão. Então, pensando nas necessidades de cada estudante, exige o que de nós essa flexibilização? Uma abertura, a flexibilidade de objetivos, uma preocupação com esse processo ensino-aprendizagem do qual nós somos responsáveis pelo nosso aluno e a organização com conteúdo. Como está sendo organizado esse conteúdo com eu venho trabalhando. E considerando a particularidade de cada estudante, nos referimos a quê? A diversificação de procedimentos e o planejamento de atividades. Quando a gente dá uma abertura maior
Quando a gente flexibiliza, quando a gente se preocupa, quando a gente organiza o conteúdo, quando a gente diversifica nossos procedimentos e planeja adequadamente de acordo com a particularidade das atividades, nós estamos permitindo que os alunos se beneficiem do ensino de uma maneira ou de outra. É importante a gente lembrar que a aprendizagem ela deve ser o quanto mais variado, porque muitas vezes não dá para adivinhar se aquilo para o meu aluno está dando certo por X ou por Y. Por isso que a gente tem que criar estratégias diversificadas, porque ora um vai se beneficiar, ora outro vai se beneficiar, ora todos irão se beneficiar. Por isso que é importante essa dinâmica. O currículo, então, torna-se determinante para o processo de ensino-aprendizagem, promovendo a participação efetiva de todos.